Hoje tem seleção brasileira ao vivo na Globo. Atenção para o horário mais cedo, 8h30 da noite, Brasil e Bolívia. É o último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu já vou conversar com o Felipe Brizola, que está encarando essa altitude boliviana, para trazer informações para a gente aí sobre a seleção brasileira. Tudo bem, meu camarada? Tudo bem, Escobar? Um abração pra você, pra todo mundo que nos acompanha. E não tá fácil, viu? Na nossa equipe, todo mundo sentindo muito, dificuldade pra dormir, sempre falta o fôlego, mas vamos vencer. A gente tá aqui num ponto histórico da cidade de La Paz, na Praça Domingo Murillo, onde fica a Assembleia Nacional, ao fundo a Catedral Metropolitana de La Paz, e mais aqui à minha esquerda, a cidade de El Alto, lá em cima do morro, é onde o Brasil enfrenta a Bolívia hoje à noite. Um protocolo todo especial, a seleção nesse momento está em Santa Cruz de la Serra, que fica a 400 metros do nível do mar. Eles vão vir para cá só às 4h30 pelo horário de Brasília, devem chegar aqui ali cerca de 3 horas antes da partida, e a FIFA permite que isso aconteça em cidades acima de 2.500 metros, porque senão o Brasil teria que chegar um dia antes, mas como tem uma possibilidade de você mitigar os efeitos da altitude, ficando menos de 6 horas, o Brasil opta por isso, e deu certo da última vez, o Brasil venceu por 4-0 a seleção da Bolívia na última eliminatória. Escobar? Ô Felipe, temos pistas da escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje? Temos sim, Escobar. Um time bem mexido. Tem uma única dúvida na lateral direita, se o Wesley, ex-Flamengo, hoje na Roma, vai ser titular. O Vitinho deve ser, mas vou mostrar na tela para vocês. Só o Alisson e o Bruno Guimarães serão mantidos em relação ao jogo contra o Chile. Então o Brasil vem com o Alisson no gol, Vitinho possivelmente na direita, Fabrício Bruno, o Alex Ribeiro e o Caio Henrique na esquerda. Meio campo com o Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E o ataque com o Luiz Henrique, foi bem demais contra o Chile, o Richarlison e o Samuel Lino do Flamengo, fechando os 11. Um Brasil bem fresco, é assim que o Ancelotti tem dito. Ele quer um time com muita perna, característica diferente. Ele falou que não dá para sair marcando pressão, tem que esperar mais o adversário. E para a Bolívia vale muito, porque a seleção deles precisa vencer e torcer para que a Venezuela não vença a Colômbia. Aí eles passam para a 7ª posição e podem disputar uma repescagem. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, que momento do Pedro, hein? O camisa 9 rubro-negro voltou a ganhar destaque pelo bom desempenho em campo após o início do ano, com algumas polêmicas, né? Nessa semana, o Flamengo recusou uma proposta do Al Rayyan pelo atacante. A gente então fez o quê? Preparou uma reportagem sobre essa evolução do Pedro e na volta a gente vai comentar. Tá faltando pouco para a Copa do Mundo e provavelmente o Pedro quer tirar uma casquinha aí numa convocação. Cadê? De um início de temporada que colocou em xeque sua permanência no Flamengo a voltar a se tornar uma peça indispensável no clube. Pedro retornou aos treinos em abril após grave lesão no joelho esquerdo. Até então, ele era utilizado pontualmente e em julho o nome dele ganhou destaque após um membro do departamento de futebol dizer que aceitaria vender o jogador por 15 milhões de euros. Pouco tempo depois, o camisa 9 foi cobrado publicamente por Filipe Luís pelo desempenho nos treinamentos, o que causou um desconforto, mas que surtiu efeito. No jogo após a polêmica, foi dele o gol da vitória em cima do Fluminense. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa, né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né? Independente do que foi falado ou não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer. Pedro deu a volta por cima e ganhou oportunidades com Filipe Luís. Foi relacionado em 11 partidas, marcando 7 gols e dando 2 assistências. Na goleada em cima do Vitória, foi responsável por 3 gols, um deles um belo elástico e ainda deu um passe decisivo, ganhando ainda elogios do treinador. Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. A evolução de Pedro fez ainda o Flamengo recusar uma proposta do Al Rayyan do Catar. Além disso, atualmente a diretoria rubro-negra não pretende negociar o camisa 9, que vive grande fase pelo time. Pelo Brasileirão, o centroavante já tem 10 gols e entrou na briga pela artilharia. Agora, tudo parece que está indo da melhor forma para o jogador. E se tudo continuar assim, a tendência é que Pedro volte a mostrar muito mais em campo e ser promessa de gol.
Muito bem, a produção apurou. A gente falou, qual foi aquele jogo do Flamengo, né? Que tem imagens dos jogadores com máscara de oxigênio. Flamengo e Real Potosí, 2007, 4.100 metros acima do mar. Quer dizer, é essa altitude que o Brasil vai pegar, né, Tartá? Muito bem. Falando de Flamengo, o homem voltou, Vene Casagrande? O Pedro? Voltou com tudo. Na verdade, assim, ele nem foi, né? Foi. Deu um trelelezinho. Não, deu trelelê. Deu um trelelê, não deu, Tartá? O GPS dele melhorou. Os números melhoraram no GPS. Não, mas isso é importante dizer que nesse episódio, quem saiu ganhando foi o próprio Flamengo. Porque o Pedro, ele foi assim, maduro o suficiente para entender que de fato ele errou, que de fato não estava desempenhando bem, entendeu o recado foi dado, o Pedro entendeu e ele evoluiu dentro de campo. Ele e o Felipe Luiz, eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar um cafezinho, tomar um vinho e jantar juntos. Eles precisam ser profissionais e o Pedro tem que fazer aquilo que ele tem que fazer no dia a dia, que ele sempre fez, treinar bem, fazer gols com a camisa do Flamengo, ser feliz. E o Felipe Luiz, para muita gente, tomou uma decisão errada, expondo o Pedro daquela forma, mas no fim das contas, o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. E agora os dois estão muito bem, enfim, repito, eles não precisam ser amigos, eles não são amigos, mas o Pedro voltou a ficar de bem, você vê que ele está feliz novamente. Inclusive nos jogos, eu acho que a função dele em campo evoluiu em relação à parte tática, algo que o Felipe Luiz pedia dele, você vê ele pressionando muito mais, mostrando mais desempenho na marcação. Então assim, eu acho que o Pedro tem tudo. Ele sonha com a Copa do Mundo? Ele tem condições? Tem condições. É difícil? Bastante, mas depende dele. Para ele ter condições, ele precisa continuar performando com a camisa do Flamengo. Ô Tartá, a gente foi... O Venê traz uma frase que falam na live dele, que é crise o Flamengo faz em casa. E realmente, né, as coisas... Essa? Essa é boa, né? Imagina a minha risada na hora que eu li. Essa foi muito boa. A gente sabe que realmente as coisas ficam quentes demais, e a gente viu isso nos últimos anos. O problema com o próprio Pedro na época do Sampaoli, que teve agressão, o Gerson com o Varela também, que teve agressão, e tantos outros probleminhas, às vezes com o Gabigol, que o Flamengo teve que contornar. Recentemente o médico. Exato, que vazou a informação do De La Cruz. Mas eu acho que de todos os problemas, aí você entra nessa conversa também, Venê. Tartá, de todos os problemas que a minha cabeça vai lembrando dos últimos anos aí que o Flamengo teve nessa questão interna, essa foi a que foi solucionada de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Você pode concordar ou não se o Felipe Luiz deveria ou não expor o Pedro, mas assim, ambos foram muito maduros. O Felipe Luiz que resolveu o problema e o Pedro que deu a volta por cima. Você concorda comigo? Porque foi uma situação muito delicada e não tem muito tempo. E o Pedro já voltou e já está acontecendo. Tem que ser profissionais e a gente está se tratando de Felipe Luiz, que é um grande profissional, foi um grande profissional que jogou muita bola e agora é o treinador. E falando também de um cara que todo mundo também gosta, todo mundo fala muito bem, que é o Pedro. Um cara íntegro, correto, que teve algumas atitudes sim erradas, mas que logo resolveu. Acho que quando se tem essa maturidade, esse profissionalismo, as coisas acabam sendo sanadas de forma leve, da forma com que foi. Né? Conduziram bem a situação, cada um falou o que achava que deveria falar, acabou isso. A instituição Flamengo é maior do que todos nós e vamos trabalhar. E foram para o trabalho. O Pedro evoluiu muito nessa questão que o Felipe, que hoje é o treinador, cobrava. E aí agora, quem tem a ganhar com isso tudo é somente o Flamengo mesmo. Você não precisa dizer um nome, mas você já teve algum problema assim com o treinador? Porque isso é difícil, né? Imagina um clima ali, você tá trabalhando todo dia, aí você sabe que você não tá bem com o cara. Sim. Você já teve? A posição do jogador é sempre muito desconfortável quando você não é um cara querido pelo técnico. E isso acontece muitas vezes. Então, às vezes a gente vê, fulano lá no outro time ia tão bem e aqui não tá tão legal. Isso é por quê? Isso é porque, às vezes, no dia a dia, aquela questão que o Ancelotti mesmo disse, né, de ambiente, o ambiente não é agradável ao seu favor. Né? Às vezes, não é nem por mal, não é nada pessoal, mas às vezes o treinador gosta de um outro jogador, né, com outro tipo de característica, e aí você se sente sim mais em baixa. Eu já passei sim por isso, né? Acho que todo jogador de futebol já passou por isso, e não foi um final feliz igual aconteceu no caso do Pedro e do Felipe Luiz. Eu ganhei um inimigo aí
Mas, ô Tartar, porque eu acho já foi para uma outra esfera, já também pessoal, não ficou somente no, então, é isso que eu ia mencionar. Porque o Felipe Luiz, ele não tem nada pessoal contra o Pedro. Eu acho que a ideia do Felipe Luiz, quando ele deu aquela entrevista coletiva, era mexer mesmo com o espírito do Pedro. Mas foi muito brusco, né? Assim, você expor o GPS, os números. E aí tem às vezes. É porque eu acho que chegou no limite. O próprio Felipe Luiz, na ocasião, disse que conversou várias vezes com o Pedro e nada tinha mudado. Talvez o Felipe Luiz expondo publicamente, aí sim o Pedro deve ter falado: nossa, caramba, o Felipe Luiz realmente chegou no limite. Então, preciso mudar minhas atitudes. Eu acho que é mérito do Felipe Luiz. Por exemplo, para mim é muito pior o que o Sampaoli fez na ocasião. Porque o Sampaoli viu que o preparador físico deu um soco na cara do Pedro. Em nenhum momento ele foi conversar com o Pedro. O Sampaoli viu 2 jogadores se socando no treinamento, Gerson e Varela. E nada fez. Foi praticamente assim, um descasar. Não tô nem aí pra vocês, não tô nem aí pro meu grupo. Já no caso do Felipe Luiz, pra muita gente ele tomou uma atitude errada, mas ele tomou aquela atitude porque ele estava preocupado com o grupo dele. Ele estava preocupado com o grupo dele, porque ele não queria perder o grupo, basicamente assim. Bom, eu preciso mostrar pro meu grupo que eu tenho poder aqui. Aí ele mostrou. E mostrou também pro Pedro que ele tem poder ali. Que se ele não mudasse, ele não iria voltar a jogar. E pronto. Eu acho que ele tomou a atitude correta na ocasião, não foi nada pessoal. Fernanda, a gente já viu algumas entrevistas do próprio Felipe Luiz dizendo que agora que ele era treinador, algumas relações dele ia acabar machucando, talvez ferindo um outro. E o amigo ou o ex-amigo teria que entender. E aí a gente viu que alguns, que acabaram saindo do Flamengo, falou, estava louco para sair do Flamengo, para voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Então foi um cara querido, O Gabigol falou isso, o próprio Fabrício Bruno também, na saída, disse isso e falou, poxa, eu estava louco para sair para poder voltar a ser amigo do Felipe. Então realmente essa relação entre amizade e trabalho é uma linha muito tênue, então assim, é muito difícil realmente pra dar M, separar tudo isso, mas eu acho que o Felipe tão recentemente terminou e conseguiu voltar e ele tá mandando muito bem. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Rafinha Alcântara, ex-Barcelona, foi oferecido ao Flamengo e essa possibilidade já começa a gerar expectativa entre os torcedores. Felipe Luiz, atual técnico do clube, conhece bastante o jogador, trabalhou de perto com ele na Europa e aprova muito seu estilo de jogo, o que pode facilitar uma possível chegada. Mesmo com a janela de transferências já fechada no Brasil e também na Europa, Rafinha está livre no mercado, sem clube, e isso permite uma negociação rápida e sem grandes burocracias, já que jogadores nessa situação podem assinar a qualquer momento. A diretoria rubro-negra, junto com Felipe Luiz, analisa com atenção essa oportunidade, estudando os aspectos técnicos e financeiros para reforçar ainda mais o elenco. Vale lembrar que Rafinha Alcântara já declarou em diversas entrevistas ser flamenguista de coração e que sempre sonhou em vestir o manto rubro-negro, algo que empolga ainda mais a torcida, que já começa a se imaginar vendo o jogador no Maracanã. Filho de Mazinho, tetracampeão mundial em 1994, Rafinha construiu praticamente toda a sua carreira no futebol europeu. Foi revelado pelo Barcelona, onde conquistou títulos importantes e atuou ao lado de grandes craques, acumulando experiência de alto nível. Mais recentemente, defendeu o Al Arabi do Catar até julho de 2024. Agora, sem vínculo, ele aparece como uma oportunidade de mercado rara, com nome, qualidade e identificação com o Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rafinha Alcântara será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.